Lindorama! Estamos aqui em mais um De Frente com as Férias e dessa vez não é Mirage, sou eu mesma, Angélica, apresentando esse episódio e junto aqui estou com as minhas colegas. Oi, eu sou a Gabriela Borsatti e hoje a gente tá com uma pessoa assim, que não, se a gente for contar de viagem pra MR, ele ganha de todo mundo. Eu sou a Duda Ferrari e assim, o meu único objetivo aqui hoje é explanar o gordinho, né? Falando do objetivo. E hoje, gente, a gente tá aqui para falar de um assunto importantíssimo para a língua portuguesa e para isso chamamos ele, o professor de língua portuguesa aqui do Colégio Ângulo de Boituva, responsável pelo projeto Ninho das Férias, para quem não sabe, e também responsável pelos nossos choros nas provas de gramática. A terapia! Começamos bem. Professor Gordinho. Aê! Responsável pela terapia, pelo Eu falei neurônio. que foi muito difícil começar o programa sem gritar, gente. Tá muito complicado aqui, tá desse lado. E para começo de conversa, Gordinho, para iniciar o nosso assunto aqui, o que é preconceito linguístico? Vamos lá, preconceito linguístico. A gente sempre tem que pensar na linguagem como se ela fosse uma roupa, né? Então, a gente tem que entender que o estudo, quando a gente está fazendo o estudo da língua, ele se fragmentou em vários tipos de estudo. Aí, quando a gente chega no estudo da linguística, que é o estudo moderno aqui dos últimos 100, 120 anos, a gente vai também se desdobrando porque a gente pega daí agora como objeto de estudo não mais a língua, mas a gente pega a linguagem, o processo de comunicação, né? Que nasce lá com Saussure. Mas mais para frente com Lavov que a gente vai ter a sociolinguística, que daí a gente coloca o ser humano, olha que interessante, como o ser que fala, né? E ele é moldado tanto pelos processos culturais, processos sociais, onde mora, o que come, o que veste, com quem convive. Então, é a primeira vez que a gente coloca o ser humano como o centro da pesquisa que fala língua portuguesa, ou língua, né, no caso. E o que acontece? Quando a gente percebe que a língua ela é utilizada como um instrumento de colonização, um instrumento de aculturação, né? Porque, por exemplo, hoje a gente é brasileiro, mas fala português. Por quê? Porque fomos colonizados pelos portugueses. Então, quando a gente percebe o poder que a gente tem da língua, a gente consegue perceber que existe uma estrutura de poder entre quem fala e quem não fala, quem consegue e quem não consegue. E daí, quando a gente coloca num patamar, a gente escolhe, na verdade não é a gente, né? A própria estrutura que escolhe qual é a língua predominante, qual é o jeito de se falar dessa língua, como que é que se posiciona, quais são os traquejos, as formas mais adequadas, as não adequadas. Então se posiciona uma dessas formas como a principal e daí todas aquelas que tentam chegar na principal. E daí quem consegue falar a principal tem o domínio e quem não consegue, então precisa ser rebaixado, precisa ser como se você não atingiu essa meta. E daí ele começa a sofrer uma situação chamada preconceito linguístico. Então, é mais ou menos como se fosse o seguinte, a gente tem, hoje, um dos exemplos mais didáticos que a gente usa é o da roupa, né? Como se fosse uma roupa, e é como se a gente tivesse dito, qual que é a roupa certa? Aí você fala assim, não existe roupa certa, né? Mas é como se as pessoas que usam roupa dizem, não, existe essa roupa certa. E se você não usa essa roupa, você está fora do combinado, está fora do padrão e você vai sofrer preconceito com isso. Então, é mais uma das características humanas de preconceito se você não utiliza a linguagem padrão para se comunicar. Então, é mais um estereótipo de preconceito que a sociedade tem. E você é professor de português, né? Então você tem esse papel de ensinar pra gente sobre a norma culta. Isso. Então a gente queria saber como você concilia o ensino da norma culta com respeito dessas variações linguísticas. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu vivo num limbo, né? Porque no meu tempo, nós não tínhamos... nós não falávamos sobre linguística na escola. Isso é uma coisa muito nova, né? Então pensa comigo, a linguística começou com Saussure, lá no início de 1900, finalzinho de 1800. Ele publicou, na verdade é uma publicação póstuma do Ferdinand Saussure, que são os seus alunos, na verdade, que publicaram, que é o Manual Geral da Linguística, lá por volta de 1920. Aí... chega para o Brasil, demora um pouco, né? Ele é suíço, chega no Brasil, demora um pouco. Aí o berço da linguística aqui no Brasil é a USP/Unicamp. A Unicamp desenvolveu um pouco mais. Aí isso na década de 60. Então, imagina até isso chegar na escola. Então, começou a chegar na escola quando eu estava me formando, assim, na escola. Então, eu não cheguei a pegar tudo isso, né? Aí eu fui para a faculdade, estudei tudo isso e, de repente, volto para essa aula de aula como professor, tendo que explicar o que é esse fenômeno da linguística para os meus alunos na formação básica. Então, isso é muito legal. Só que daí eu encontro um limbo que
vocês entendem perfeitamente o processo linguístico, entendem que existe o jeito padrão, né? Existe a norma culta da língua portuguesa e existe as variantes que a gente utiliza durante o dia a dia. Mas, em contrapartida, tá os pais de vocês que se formaram junto comigo. Então, são pessoas que, tipo assim, o que é isso? Então, agora tá ensinando errado a escola, né? Então, é uma coisa muito tensa de você tentar viver esse processo. Então, quando vocês forem pais, vai ser muito mais fácil. Porque o que vai acontecer? Vocês, quando chegarem, quando eu lá tá ensinando os filhos de vocês, vocês vão falar assim, o Gordinho já começou a explicar sobre isso? Porque antigamente, por exemplo, o professor entrou e falou assim, eu vou pegar um negócio pra vocês. Nossa, o professor falando pra você, onde já se viu? Que absurdo. O professor tem que falar para você, né? O professor... Imagina antigamente, quando vinha aquele professor da cidade, né, grande, vindo pro interior, onde todo mundo falando, né, a variante linguística do interior das cidades, e o professor tinha que falar, fale da maneira adequada, na norma culta. Hoje, a gente sabe que não existe mais. Então, para vocês, é muito mais tranquilo da gente explicar isso. Então, mas muitas vezes o problema maior está muitas vezes em ir para casa. Quando você chega em casa e fala assim, ô pai, já pegou negócio para mim fazer? O pai vai falar assim, nossa, o que é isso? Eu pago uma escola absurdamente cara. Exato. E você fala um negócio desse e fala, pai, é minha variante, eu tô dentro de casa. E eu não existe essa coisa de variante, tem que falar certo. Então é muito tenso você explicar pro pai que, olha, uma variante é uma coisa, outra coisa é a norma culta. E eu, como professor, vocês percebem isso em sala de aula. Quando eu tô conversando, brincando com vocês, não tá falando uma coisa dentro do processo de conteúdo, aí eu utilizo a variante linguística mais adequada, porque isso é um processo didático que os professores utilizam. Agora, quando eu começo a explicar a matéria, porque eu sou aquele que preciso passar a norma padrão para vocês. Aí eu tento adequar meu vocabulário, tento adequar dentro do processo, para que vocês entendam que o importante é você saber ir para a norma culta, sair da norma culta. Ir para a norma culta e sair da norma culta. Isso é importante para quem está trabalhando no processo de formação de educação básica. Só comentar um negócio, que eu enxergo falar. muito esse choque geracional, porque eu não sei se você sabe, mas a minha avó é professora de português. Olha só. E a minha mãe é filha de professora de português. Então, as duas me veem, tipo assim, falando, e eu falo muita gíria, porque eu pego das pessoas que eu ando na minha sala, e aí, tipo, eu coloco muita gíria, e minha mãe fica, nossa, o que você tá falando? Minha mãe não entende o que eu falo, e minha avó fica brava. Não é desse jeito, isso é escola. Meu pai pega. Eu ensino meu pai a falar do meu jeito, né? Aí um dia eu olhei e ele falou assim, nossa, que abalo. Meu pai falou que abalo. Mano, você falou disso. Eu lembro a primeira vez que meu pai, eu no começo do meu relacionamento, ele veio perguntar do meu crush. Eu fiquei, não. Meu pai falando crush. Crush, nossa, mas tá. E eu também ia comentar que o Gordinho já comentou com a gente sobre a questão do paraninfo, né? Porque o Gordinho fica meio assim, quando escolhe ele pra ser paraninfo, porque professor de português tem que fazer discurso, né? Verdade. Você comentou também de uma escola que você foi fazer o discurso, aí lá era errado usar não lembro, era uma noite, né? O que acontece é o seguinte, tem aquela pressão de você ser professor de português, né? Então, por exemplo, se você é professor de matemática, vão falar que você é uma calculadora humana, né? Então, tipo assim, é muito engraçado quando a gente tá com os nossos amigos, então a gente, sei lá, tá num lugar, de repente tem que fazer a conta pra dividir, a gente, Valéria, vai que você é de matemática, você faz a conta. Aí a Valéria, eu não sou calculadora, eu sou professora de matemática, né? Ela vai ensinar a fazer a conta. O português é o dicionário, né? Então você é o dicionário. Então como é que fala isso mesmo? Como é que é? Com S ou com C? Daí você fala, não sei, eu tô aqui de boa, né? Eu acho que a única pessoa que sabe responder é a Cibele. Não, A Cibele é um dicionário. Eu vejo, minha chefa linda, Cibele, Merci. 30 anos de docência em língua portuguesa, né? Ela é a minha gramática, né? Eu, quando vou tirar as minhas dúvidas, eu digo com ela. E o Marcelo é a a Wikipédia. a Wikipédia. Se qualquer coisa... E o que acontece é isso. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o discurso de paraninfo, é uma tensão, porque os pais ficam olhando, agora é o professor de português. Então, se você... Daí você fica naquela, porque vocês... Se eu usar totalmente a norma culta, fica artificial para vocês. Porque você fala assim, você não é assim em sala de aula. Mas se eu utilizo variante linguística muito, aí o que acontece? Os pais vão falar assim, eu sei que é um professor de português, né? Então, é tenso. Eu tenho que usar uma linha limítrofe onde a minha norma, a minha variante não vai atacar o que o pai de vocês acha de desprestígio. Então, aí eu consigo trabalhar ali. E é muito tenso você fazer um discurso entre esses dois mundos. Pra gente, né? Nossa, porque não é nossa linguagem. exato. Tipo, na sala mesmo, às vezes o Gordinho tá usando a linguagem bonitinha, eu fico, ai. Porque o discurso é pra vocês, não é pro pai de vocês. Exato. Mas é tenso porque os pais de vocês estão escutando Claro. o professor de
Porque assim, por exemplo, o Nicolas, quando ele vai fazer as coisas, é nóis. Todo mundo de boa, passa. Eu pensei nele. Exato. Você Então, tipo, falou. professor, que bonitinho. Agora, se o professor chega, o professor de português, é nóis, galera, tudo bem? Aí os caras, nossa, isso aí que é professor de português, exato, fica tenso. E quando a gente tá falando de norma culta, né, o roteiro fez questão de colocar um negócio muito lindo, então eu vou ler, tá? Por favor. Quais são os desafios enfrentados por falantes de variedades linguísticas não padronizadas no processo de aprendizagem na norma culta? Eu acho que é o pessoal que tem preconceito Isso. linguístico. Isso é uma coisa muito bonita da gente perceber. Porque imagina só um mundo onde se a gente tivesse só a norma padrão. Então todo mundo tem que produzir dentro da norma padrão. Então imagina a gente cantando um Asa Branca do Gonzaguinha em norma padrão. Nossa. Quando olhei a terra ardente da fogueira de São João, eu perguntei, ai meu Deus. Imagina, você fala, legal. Não ia ser Asa Branca, né? Não ia ser Asa É Branca. uma música Cantar um completamente diferente. sertanejão. Sabe? Aí, de repente, você pega Racionais MC mandando uma letra, né, dentro da norma culta, né? Então, perceba que chega uma hora que você fala assim, o brilho tá nas variantes, né? Tá e falar, seu doutor, os nordestinos, presta atenção. É você falar dentro da variante linguística porque brilha daquele jeito, né? Então, quando você escuta um humorista do Rio Grande do Sul, ele vai puxar a variante dele. Quando você escuta um humorista nordestino, ou um cearense, um baiano, um pernambucano, quando você escuta um humorista do interior de São Paulo, um humorista de São Paulo, ai, mano, meus apartamentos, é um carioca. O brilho tá na sua forma de falar e não na norma culta. Porque o que a gente tem que entender, o que a sociolinguística traz pra gente, é o seguinte. Você entendeu? A comunicação é isso. Então, se o cara fala assim, ai, mano, você vai ou não vai? Você entendeu o que ele quis dizer? Não, tudo bem. Então, bora. Aí o cara olha pra você e diz, bó. Você entendeu? Então, vamos. Entende? Claro que existe muito medo para que isso se distingua tanto que chega um momento onde as pessoas vão parar de falar a língua portuguesa. Mito. Não acontece isso. E sem contar que as nossas línguas atuais, modernas, elas foram oriundas de uma outra língua. Então, gente, se for nascer outro idioma da língua portuguesa, é normal. Vai acontecer com variante linguística ou sem variante linguística, porque vai acontecer. Isso acontece. A língua portuguesa é uma variante linguística do latim, né? Então, a gente tem o latim vulgar ali na Península Ibérica que nasceu a língua portuguesa. Então, ter outra língua partindo da variantes linguísticas para o português, é normal, isso vai acontecer. Muito provavelmente daqui uns 100, 150 anos, nós não falemos mais português, a gente fale brasileiro. Porque afinal de contas está muito diferente. É muito Brasileiro, diferente. gírias. Exato, entende? Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar realmente com o que a língua portuguesa tá virando, tipo, nas redes sociais, sabe? A quantidade de abreviações que tem, às vezes, tipo, até pra mim, que sou jovem, eu tenho dificuldade de entender o que vai acontecer. Tipo, dá vontade de falar pra pessoa, para de se preocupar com a língua oral. A língua é viva, sabe? Não tem por que ficar se questionando, que nem o Gordinho falou. Se você entende, tá tudo bem. Agora quando a gente tá falando de linguagem comunicativa na internet, eu pelo menos, eu tenho muita dificuldade, às vezes, pra entender as coisas, ainda mais que eu sou um pouco lerda. Às vezes eu fico, gente, o que vocês estão falando? É umas abreviações, assim, que eu acho que eu não sei onde vai parar, sabe? Fica cada vez mais difícil. E olha que interessante, isso já tem até nome. A gente chama de internetês, né? Que é essa linguagem Nova abreviada. linguagem dos Porque, jovens. exato, porque pensa comigo, você quando vai digitar, você não quer digitar tudo. Quando a gente tá no nosso grupo conversando, as meninas tiram sarro, né? O Gordinho não abrevia nada. Né? O Gordinho deixa tudo por extenso e tal. Mas é aquela famosa história, né? Eu sou um cara muito encanado. Nossa, como eu sou encanado. Eu fico pensando assim, imagina um pai pega o WhatsApp do filho e vai ver as mensagens do professor de português no chat de comunicação do colégio. Mas você não abrevia, tipo, nem você? VC? Não, né? Algumas coisas, Sério, algumas você? pequenas coisas eu abrevio, mas bem pouquinhos. O restante eu ponho com crase, eu ponho tudo. O Gordinho mandou senhoritas e senhores pra fazer a nossa Porque eu convocação. tenho muito isso na cabeça, porque vai que um pai pega e fala assim, quem que é esse aqui que tá mandando? Essa mensagem é do professor de português. Então, assim, eu tenho muito aquela tensão, assim, já. Olha, Gordinho, eu não queria falar nada, mas eu acho que os pais vão ficar realmente assustados com aquelas figurinhas bregas que você... Isso vai assustar mais do que você. Não, tem umas que são moderninhas. Aquele mandou falando que... Não, a Tainá tira tanto sarro de mim por causa dessas figurinhas. Ela manda, tinha que ser figurinha de idoso. Você mandou a figurinha da xicrinha, Gordinho? Não. Eu mando emoji. E ele mandou A figurinha de emoji? o slide dele, que é ele mesmo. Ai,
Eu tenho meu avatarzinho, aí eu mando do meu avatarzinho. A Tainá, ela quer bonecos, Tipo meu. do Snap? Ai, gente, muito ruim. Não, elas acham ruim, elas falam assim. Não, mas é porque, tipo, É que uma eu sou coisa usuária de Snap, então eu acho normal. Então vou mandar pra você, então tá certo. Tá bom, obrigada. Nossa, eu acho ridículo. Não, ai, ridículo não, mas, tipo, eu vejo muito, tipo. Eu tenho uma pessoa que eu sigo que ela toda vez ela vai postar, assim, uns stories informativos, ela posta com a figurinha dela, do avatar dela. Eu fico, gente, muito feio. Eu uso o meu, acho tão bonitinho. Tipo, lá em 2015. Mas tá tudo bem, a gente entende. Eu te apoio, Gordinho. acho Obrigado, fofo. Gabi, obrigado. É da época obrigado. do Snap de 2015. Mas falando de abreviação, já viram uma abreviação em inglês? Sabia que, tipo, tem frase em inglês inteira, que é, tipo, uma letra pra cada palavra. Aí você tem que ficar... Meu Deus. uma letra por palavra. Viado. Então, A pra tradução vai ver falar, a abreviação em inglês é muito ruim, tipo, W, É. I, D. Jesus, É amado. what are you doing? Que é o que você Nossa. tá fazendo. É horrível, horrível. É Jesus péssimo. amado. Uma das coisas que eu tenho me preocupado muito ultimamente, vocês percebem, né, que eu corrijo os desvios Sim. de norma culta nas avaliações de vocês. Uhum. E eu comecei a fazer isso porque eu tenho percebido, porque assim, a gente teve muitos estudos do quanto isso influenciaria ou não dentro da escola. No começo diziam que não, são situações distintas, os jovens vão conseguir separar bem isso, né, o que é digital, o que é escrever. Mas eu já tenho percebido que hoje já não mais. Sim. Então, eu tenho já prestado muita atenção, porque tem muita abreviação, tem letra maiúscula, letra minúscula, ponto final, acentuação, que é uma coisa que, como vocês estão digitando muito rápido, vocês não prestam atenção. Então, eu tenho me preocupado bastante. Então, quem sabe os estudos agora, mais modernos, vão começar a prestar atenção que sim, a digitação, o internetês está influenciando sim a língua portuguesa e até onde essa influência vai ser nociva para a língua, para o processo comunicativo. Né? Então, eu tô fazendo minha parte. Canetando a parte tudo vermelha. Não, Né? eu achei muito indireto esse negócio da letra maiúscula, tá, Gordinho? Deixa quieto, deixei só no ar aí. Não, o Gordinho chegou numa... É que assim, eu acho mais bonito escrever com a letra minúscula, porque eu acho que fica esteticamente bonito, mas isso não é no celular. Só que na prova, tipo assim, a minha letra maiúscula, normalmente eu faço ela maior e quando é minúscula eu faço menor. Só que o Gordinho é chato e não compreende. Ele quer que eu escreva como a gente aprendeu. Existe a diferença de eu ter compreendido. Você compreendeu, mas você Então, não considera. Exato, eu Aí, compreendi, ele porque desconta a uma grafia só. da letra maiúscula é diferente da grafia da letra Mas minúscula. não- Eu não posso pegar um azinho pequenininho e aumentar o azinho, entendeu? Mas é grande a letra maiúscula. Na minha cabeça. Tanto não que o faz meu A sentido. eu faço assim e o meu Azinho eu faço assim. É porque graficamente são diferentes. Não, sim, mas é que, tipo. É que Não, depois não vai mudar, só a que o letra vai Gordinho ficar é tão chato. diferente. Será que precisa mesmo disso? É porque aqui é um espaço de formação. Aqui, né? não, aqui eu Então, entendo, mas tudo bem. Claro, quando você for pra fora, aí vai ser outra coisa, né? Então, você vai poder abreviar, vai poder, né? Os bilhetes vão ser em variante linguística, então não vai ter esse padrão todo. E se você precisa mandar um e-mail, alguma coisa, você vai ter um editor de texto que vai corrigir tudo pra você. E agora, então, com inteligência artificial, nossa. Aí é só você. Ficou com dúvida? Joga no chat GPT, pede pra ele corrigir e entrega pra mim. Realmente. Pra pessoa que você precisa entregar um e-mail, alguma coisa. Agora, enquanto espaço de formação, como seu professor, aí eu tenho que ser o chatinho, dizer, olha, o A de forma é assim, e o A de forma é assim. O Gordinho. O A cursivo é assim, o A cursivo. No minúsculo é plantão, o assim. Gordinho Tudo bem. sempre ficou meia hora me ensinando. Nossa, você faz assim, tá? Fica tranquila, Duda, porque eu, além de misturar letra de forma com letra cursiva, eu ainda coloco com letra maiúscula no meio da frase. O Gordinho tem medo da redação. Mas é isso, ele tá aí tentando. Mas tá, então a gente, saindo um pouco desse. Acho que a gente se perdeu um pouco. Mas, voltando a falar de preconceito linguístico, a gente escuta muito falar, com as pessoas falando assim, falar errado, né? Então, a gente fazer uma pergunta aqui que o roteiro colocou sobre isso, que é, ouve-se muita frase falar errado, direcionada para pessoas, tipo assim, um certo sotaque, uma maneira de falar. Qual a problemática dessa frase? Nossa, é enorme, enorme. Então aí que vem o chorume mesmo do preconceito. Porque pensa comigo, quando a sociedade determinou o jeito de se falar. Então, eu sempre uso o famoso história. Antigamente a gente determinava as nossas classes sociais pelas nossas roupas, né? Só que hoje não tem mais como, porque hoje a gente tem... Falsificado, né? a gente tem roupas falsificadas, e nem necessariamente isso, né? A pessoa, quando quer mostrar glamour, ela não consegue mostrar só em roupas agora, porque a gente pode ou comprar semelhantes, ou também não é uma coisa que está muito absurdamente cara, né? Sim, sim. Então, a gente está saindo um pouco disso.
existe futilidade ainda na moda, ou não, porque a moda pode ser fútil ou não. Tem fato do estilo Exato. também. Agora, a forma de falar continua sendo uma determinação de poder. Então, quer ver um exemplo clássico? Isso não é um exemplo meu, é um exemplo do professor Banho, que é um dos maiores pesquisadores de preconceito linguístico, tanto que ele tem um livro chamado O Preconceito Linguístico. Ele fala sobre a questão do, por exemplo, o som do T. Então, olha que interessante. A gente não consegue nem padronizar o som. A gente quer padronizar o jeito de falar. Então, por exemplo, como que você fala a irmã da sua mãe? Você chama de? Tia. Tia. Você percebe que você usa o fonema T, você faz tch. Você fala tia. Tudo bem? E como você faz o número depois do 7? 8. 8. Então você pega o mesmo T, você usa tia para tch, e o T você faz 8. Agora olha que interessante, se alguém chegar e falar assim, ó, essa aqui é minha tia. E esse aqui é o número 8. Automaticamente as pessoas já agem com preconceito. Simplesmente porque não existe uma sequência lógica de T. Ou é ti ou é ti. Você decide. Só que se você falou diferente do meu jeito de falar, porque eu escolhi falar tia e disse que o certo é 8. Se você inverte o processo, você é tido como você não faz parte daqui. E daí as pessoas começam a utilizar como preconceito. Então a pessoa vai falar assim, por que 8? É 8. Quem te disse? Foi a fonética? Porque a fonética você usa tia. Então o certo é tia e 8. Ou tia e 8. Por que o tia e o 8 é que tá certo? Porque você disse. Não tem ciência pra isso. Então pra mim isso é preconceito. Sempre, sempre. E daí eu te discrimino. Então eu falo assim, então você não é daqui, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque senão a gente de novo elitiza o discurso. Achando que quem fala desse jeito tem a razão. E daí o que acontece? Nós não temos mais discussão de ideias, mas discussão de quem fala o quê. Aí a retórica perde para a oratória. E daí fica feio. Aí a gente pega Aristóteles e joga fora. Porque afinal de contas, não é mais o convencimento de ideias. Eu não te escuto porque você não fala do jeito que eu falo. Olha que absurdo. Então o que acontece? Se eu pego uma pessoa que fala um monte de asneiras na maneira que eu falo, e se eu pego um doutor que fala um monte de silogismos fortes, só que de uma variante linguística que eu não entenda, eu não concordo com ele. Então é por isso que é muito interessante, por exemplo, quem sofre muito com isso, o Emicida. O Emicida é um doutor honoris, é uma pessoa que pode simplesmente dar aulas e aulas e aulas e aulas pra gente, mas porque ele fala humano, aí assim, daí eu falei lá pra periferia. Aí não, imagina, uma pessoa pode ser inteligente falando desse jeito. Aí a gente pega, por exemplo, agora o caso do Mano Brown. O Mano Brown, com uma excelente eloquência, uma pessoa que tem falado um monte, um cientista social praticamente, não praticamente, é um cientista social ilibado, e aí a gente tem o quê? O problema que, porque ele fala assim, então assim, eu cheguei pro cara e disse, aí a gente não escuta mais ele. Que daí é onde eu fiz a minha pesquisa em cima da Carolina Maria de Jesus. Então a Carolina Maria de Jesus, escrevendo Quarto de Despejo, porque ela não estava dentro da norma culta, ela não pôde fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Quando você lê Quarto de Despejo, que é uma finesse, é tão fino, é tão sofisticado a literatura dela, mas ela não pôde fazer parte, não pôde participar das grandes rodas, como, sabe? Porque ela não estava adequada à norma culta, sabe? Então, quando você vê, por exemplo, a gente vê o encontro dela com a Clarice Lispector, você percebe na posição de submissão que a Carolina chega para perto da Clarice, e de repente você fala assim, o que está acontecendo? Por que ela chega numa postura de submissão? Nós estamos falando de duas gênias da literatura brasileira. E a gente está falando de duas gênias onde quem é a linguagem nativa, a linguagem matriz, é da Carolina, porque a Clarice não é brasileira. Sim. Então, você percebe? Então, quem tinha que, se quisesse se colocar numa postura de soberania, teria que ser a Carolina. Mas daí a gente vê o quê? Uma mulher preta, favelada, em contrapartida uma mulher branca, da elite brasileira, filha de desembargadores poloneses, ucranianos, no caso. Então, aí você percebe a discrepância que a gente não está falando mais de linguagem, a gente está falando de preconceito. Então, quando a gente vê duas gênias e uma se colocando por baixo da outra, simplesmente porque não é porque uma escreve melhor do que a outra, é porque uma se adequa melhor a uma linguagem do que a outra. Aí a gente perde. Então a gente fala, eu não posso escutar isso porque é feio, eu não posso escutar isso porque não está na norma culta. Para, gente, pelo amor de Deus. Senão a gente não tem literatura. Não, a gente não, foi o que fizeram com o Machado de Assis, foi o que fizeram com um monte de gente, para elitizar o processo de dizer o que pode e o que não pode ser escrito.
E, tipo, esse assunto, tipo, eu já escutei pessoas falando que, não próximas, mas que não acham tão bom a literatura da Caroline porque não dá pra se entender. Ah, meu Deus do céu. Mas se eu for, tipo assim, se for por essa linha de raciocínio, então, na minha visão, o Machado também não é ruim. Foi assim, porque eu não entendo o que ele escreve. foi assim com todo mundo. Por conta do... É que a gente tava falando da gíria, entendeu? Tipo, que nem a Gabi comentou que a mãe dela, se eu não me engano, não entende algumas coisas algumas gírias que ela usa. Então é questão também da geração, da gíria da geração, que nem... A linguagem do Machado naquela época era uma, hoje em dia já mudou, Sim, entendeu? Exatamente. O que acontece é que é um estilo de poder, né? Então, por exemplo, a gente pega o Machado. Quando o Machado começou a escrever, e a gente já tinha um mercado literário, e de repente deu um boom, né? Aquela explosão, aquele gênio nascendo, né? Que a gente brinca, um deus nascendo. A gente percebe que quem tem o poder na mão, que eram os romancistas românticos, se desesperam. Então, o que eles precisam fazer para combater o Machado? Vão falar mal da linguagem dele. Ele não é uma linguagem erudita, não é uma coisa que você vai ler e vai deixar acontecer. Então, por exemplo, a gente tem absurdos como prefeituras de alguns municípios e alguns estados aqui brasileiros proibindo o Chico Bento para as escolas, porque o Chico Bento vai ensinar os alunos a falar errado. Então, por que o Chico Bento vai falar errado? Gente... É uma cultura maravilhosa, caipira. Por que é errado falar desse jeito? Não é errado. Ele é uma variante linguística. Então imagina o Chico Bento, um ser da roça, falando: olá, Rosinha, vim aqui te visitar. Gostaria de ir à minha casa para que possamos assistir uma peça de teatro. Vai ter graça, gente. Então, tipo assim, gente, imagina Mazzaropi falando desse jeito, imagina o Nelson da Capitinga. Não é nem Nelson, é Nerso. Imagina os humoristas não podendo fazer todo o processo de contos, imagina as literaturas de cordel, imagina os sertanejos universitários não podendo falar a linguagem de vocês. Por quê? Porque eles têm que ficar dentro de um padrão de norma culta. Então isso não existe, né? Imagina o Cebolinha falando sem o L. Então, Cebolinha. Eu acho que, tipo, dentro de todos os preconceitos que a gente tem dentro da nossa sociedade, um dos que eu tenho mais dificuldade para entender é o preconceito linguístico. E pra mim, tipo assim, os meus pais, eles são mineiros. E eu acabei, como eu nasci aqui em São Paulo, eu não tive contato, assim, com a variante linguística mineira. E tudo que eu queria, eu perdi tudo pra ter um pouco do jeito da minha avó de falar. Que é uma das coisas que eu mais admiro no mundo. O jeito com que ela fala é a coisa mais linda. E eu queria só ter um pouco disso, sabe? Mas um não. quilo de carne, um cardinho de leite. Então, é lindo. Eu particularmente... Aí a gente é gosto, né? É gosto. Eu, particularmente, o sotaque mais bonito do Brasil é o sotaque do interior de São Paulo. Porque eu não sou daqui, eu sou gaúcho, né? Mas porque não dá pra perceber, não dá pra perceber mais, porque de verdade, eu amo o sotaque. Quanto mais a variante linguística, mais bonito eu acho. Então por isso que eu moro no interior, eu sou cria do interior, eu gosto. Tanto que as pessoas falam assim, eu falo, eu sou caipira, eu sou do interior. Dificilmente eu digo que sou gaúcho, né? Porque primeiro as pessoas não acreditam, né? Mas eu acho isso muito bonito, e o sotaque mineiro do interior também é lindo, sabe? Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Então vai muito da particularidade, do jeito de falar, que é tão rico de você ver de onde veio, sabe? Pra gente que estuda língua, então você entender por que o carioca chia, por que o carioca puxa o R, é por causa de um tipo de migração, por que o pessoal de Santa Catarina é desse jeito, por que o pessoal do Ceará fala diferente do pessoal do Pernambuco fala diferente do pessoal, é porque um lá veio da Holanda, outro veio... É lindo ver isso, entendeu? E a gente perceber que, cara, quando a pessoa tá falando, a história tá sendo contada, o jeito que ela tá sendo contada, e ela não pode ser desprezada. Né? Então não é desse jeito. Então, e sem contar que tem muita coisa que é maravilhoso. E as pessoas acham que tá certo e não tá mais certo. Daí a gente tem um outro fenômeno chamado de hipercorreção, que é quando a gente fala, por exemplo, a pessoa, em vez de falar Cláudio, fala Cráudio. Só que o latim original não era clá, era crau. Hoje aqui, e teve um processo que a gente, né, tem palativo, que a gente chama. Então, aí a pessoa tá falando assim, nossa, você tá falando Cláudio, dá vontade de falar assim, porque ele tá recitando latim. Vai começar aqui. Você não sabe. Você tá falando português, que é uma variante vulgar do latim, né? É você que tá babado. Dá vontade de vez você dar uns carteiraços, assim, pra galera, tipo, dar uma acalmada, assim, sabe? De entender, gente, sabe? A pluralização a pluralização do artigo e não do substantivo é uma coisa antiguérrima, de falar os meninos. Isso é uma coisa que era usada no latim já. Então, tipo, não é tão simples assim, sabe? Isso são coisas que estão tendo feedback. E sem contar que existem regras.
Então, se você pegar o caipirês, tem regra já. Daqui a pouco vai ter gramática, daqui a pouco vai ter... Olha como é que pluraliza no caipirês, olha como é que funciona, Então, como que você reduz, como é que você vai... Exato, como são as desinências verbais. Isso é tudo muito rico. Porque não é aleatório, você percebe que Não tem um é, padrão. exatamente. Tipo, o R de um jeito em cada situação. O verbo ele S, reduziu pra isso. mim vender, pra mim fazer, pra mim dizer, então é tudo, né? É. Eu boto o mim pra colocar no processo, então o mim não pode fazer ação, mas o mim tá fazendo ação agora por causa de outro motivo. Tem a questão das tonicidades que estão oriundas de tupi, de guarani, que são oxitonais. Então é tão lindo. Eu quando começo a ver o negócio, eu falo, gente, isso aqui tem muita ciência, isso aqui tem coisa. Não é só, pra mim fazer tá certo, tá errado no caso. O cara vai falar, pra mim fazer tá errado. Cara, não. Pra mim tem o processo, sabe, autóctone, nessa mistura cabocla maravilhosa aqui que tá acontecendo. É o autóctone brasileiro com o português se chocando. Sim. Então, por isso que eu gosto muito, né? Tipo, o bom brasileiro me dê um cigarro, não é dá-me um cigarro. Então a gente tá mudando, a gente tá se desenvolvendo como cultura, né? E é muito lindo você perceber isso na sua língua. E como você estava falando, o Brasil, por ter tamanha riqueza e diversidade cultural, tipo, eu acho que o primeiro traço de personalidade que a gente pega quando vai conhecer uma pessoa é ali na comunicação. Com certeza. Então, é ali, a partir daquele momento que você começa a comunicação, que você entende tudo da pessoa. Como você falou, você já sabe de onde a pessoa vem, você já consegue entender como conversar com ela. Você entende tudo. Total, a identidade dela, o que ela acredita, o que ela não acredita, o jeito que ela fala, sabe? Então, a gente... E a variante linguística ela é ampla, a gente tá falando muito de regional, mas a gente vê a religião dela pelo jeito que ela fala, a gente vê Sim. as crenças, a gente vê o processo social, o que ela estudou, o que ela não estudou. Então, você conversa com alguém, eu acho muito legal, né? Porque convivo com algumas pessoas, ela fala, misericórdia! Aí você fala assim, uma pessoa, né, que acredita no processo religioso. Ou a pessoa fala assim, não, eu gosto do professor Denis, né? O professor Denis fala assim, muito axé pra você, oxalá. Olha que legal, cara! Isso é muito legal de você ver, cara, tudo isso acontecendo na linguagem. Um processo completamente de característica de identidade das pessoas. E daí você fala que ela tem uma identidade menor do que a sua, isso é um absurdo, isso não pode existir. E por falar nisso, eu descobri, eu tava na feirinha lá do meu condomínio, eu tava falando com uma moça, e eu achei muito... Porque assim, eu sou apaixonada em sotaque sulista. Assim, de escutar, eu sou apaixonada também no carioca. Mas assim, o sotaque sulista tem meu coração. Adoro. O sulista tem meu coração, de verdade. E aí a moça tava falando e eu fiquei, mano, essa moça é sulista. Aí eu perguntei, eu falei, você é da onde? Ela falou assim, sou de Boituva mesmo. Eu falei, mas sua família é de algum lugar lá do sul. Ela falou assim, é de Santa Catarina. Eu falei, tá explicado, pô. Então, tipo, a gente consegue, tipo, até descobrir os ancestrais da pessoa pelo sotaque. Às vezes nem a pessoa tem, mas às vezes pega, né? E, Gordinho, uma pergunta aqui um pouco mais pessoal pra você. Vamos lá. O que te inspirou a ser professor? Teve algum momento, assim, da sua vida que, sabe, foi aquela alavanca de falar assim, eu vou ser professor, é isso que eu quero, essa vai ser minha paixão. Teve. Foi bem legal esse dia. Eu tava numa província chamada Nampula, em Moçambique, né? E eu quando era mais novo, eu queria ser médico, né? Porque eu sempre tive um coração mais altruísta, assim, eu queria me envolver com pessoas. Então eu quero ficar com pessoas, eu sempre gostei muito de falar, né? Acho que é meio nítido isso, né? E daí eu fui fazer seminário, né? Quando eu fiz 17, 18 anos, eu fui fazer seminário, fui pra África. E eu tava lá um dia nessa província, que é mais no norte de Moçambique. E foi muito louco, assim. Eu até tenho um quadro, eu fico super emocionado quando eu falo. Porque eu vi uma professora, uma senhora portuguesa, tinha uns 60 e pouco aninhos, cabecinha bem branquinha já, com um quadro pendurado em alguns livros e uma fileira de gente atrás dela, fileira de alunos atrás dela. Aí ela chegou debaixo daquela árvore, colocou o quadro e ela passou ali. Ela ficou acho que umas 2 horas, 1 hora e pouquinho, escrevendo, ensinando, e os alunos sentados no chão, fazendo a lousa no chão, porque eles estavam... É uma coisa muito doida de você entender que ela estava alfabetizando pessoas que não falam português. Porque Moçambique fala português, né? E eles, naquela província eles falam macua, e ela estava alfabetizando os alunos em português, e os alunos falando macua, e eles ali, Por isso que eu acho que língua é um negócio muito louco, né? E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, que mágico. Sabe, me deu um nirvana, assim, sabe? E eu olhei e falei, meu Deus, isso é fenomenal. Que poder, que majestade essa mulher tem, sabe?
E daí eu não me aguentei. Aí acabou a aula, eu fiquei ali, eu assisti a aula inteira dela, fiquei ali parado, quase 2 horas olhando pra ela. E daí quando ela começou a organizar as coisas, começou a beijar todo mundo, beijo, 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 beijo. Aí eu cheguei perto dela, e ela falou assim, você quer falar comigo? Eu falei, eu quero. Aí eu comecei a conversar com ela, falou assim, e ela me deu uma aula aquele dia. Ela falou assim, olha, a educação muda tudo. Você quer ser médico? Quando você... Ela falou assim, primeiro esse assistencialismo vindo pra África é uma coisa muito questionável, né? A gente já sabe disso. Mas se você ama esse continente e quer fazer alguma coisa, é pela educação. Porque o advogado, quando chega, o médico, quando chega, já era. Porque já deu ruim. E daí, realmente, eu tinha conversado com alguns médicos lá, eu já via que eles sofriam muito, porque a gente sabe como é que é essa situação, né? Então, um remédio que custa pouquinho, podia salvar muita gente, eles não têm esse recurso, então sofrem muito. Não conseguem ficar muito tempo, sabe? Ficam com muitos problemas psicológicos. Mas eu vi a força que a educação tinha. E daí, naquele dia, assim, eu falei, eu vou ser professor. Vou ser professor, eu quero mudar o mundo com a educação. Aí eu cheguei pra ela, eu gostava muito de história. Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer história. Daí ela onde foi o pulo do gato dela, ela chegou e falou assim, se você fizer história no Brasil, quando você chegar aqui em Moçambique, você vai ter que fazer de novo outro curso para dar aula aqui, porque a licenciatura de história brasileira não funciona aqui em Moçambique, né? Faz sentido. Afinal de contas, você vai dar história mundial só. Agora, se você fizer língua portuguesa, aí você já consegue, porque é a mesma língua, por causa do acordo, né, ortográfico, estão unindo as línguas. O Brasil, né, foi um dos grandes responsáveis por organização de todo o processo estrutural e educacional de Moçambique. E daí eu falei assim, é isso, vou fazer letras. Aí vim pro Brasil, fiz vestibular, passei na Unicamp e comecei a fazer. Aí foi ali que eu decidi que ia ser professor. Então eu decidi naquela árvore, naquele dia, naquela linda manhã de dia 17 de setembro de 2005 que eu ia virar professor. Caramba, eu Que linda. E, Gordinho, tipo, eu fiquei curiosa, mas você tava fazendo um seminário lá, tipo, era o quê? Tipo, por que você tava lá? Eu na verdade, eu fui pra uma cidade em Santa Catarina chamada Itajaí. Numa igreja evangélica chamada Missões Evangelísticas Vinde Amados Meus. Mevan, apóstolo Luiz Hermínio, uma pessoa que eu admiro muito, muito querido, né? E hoje é uma grande influência no mundo evangélico, assim, sabe? Porque eu sou cristão, né? Por mais que eu seja judeu de origem e tenho as minhas crenças judaicas, eu acredito no cristianismo. E daí, quando eu fui para lá, os meus pais me permitiram ir fazer o seminário lá, eu passei um tempo lá. E daí, foi uma missão que ele na verdade, ele teria que ir naquela viagem, e ele não conseguiu porque ele teve uma coisa chamada de verticulite. E daí ele falou assim, Gabriel, você pode ir no meu lugar? Aí eu falei, nossa, claro, né? Aí eu juntei os recursos, consegui ir, só que eu falei assim, eu não consigo falar com os adultos, né? Porque naquele tempo eu trabalhava muito com fantoches, marionetes, contador de história. Ele falou assim, faz com criança. Daí quando eu cheguei lá em Moçambique, e daí a pessoa que me recebeu falou assim, mas cadê o Luiz Hermínio? Eu falei assim, olha, eu vim no lugar, mas eu só sei trabalhar com criança. E foi muito bonito, me emociona, porque ele falou assim, nunca ninguém veio fazer com criança aqui, trabalhar com criança. Aí eu falei, é o que eu sei fazer. E ele falou assim, eu tava pedindo muito pro Eterno mandar uma pessoa que trabalhe com crianças. E a gente passou uns meses fazendo viagens e trabalhando com criançada e tirando, né, contando histórias e trabalhando com educação. E foi por isso que foi naquele dia que daí eu vi a professora e eu falei assim, é isso que eu vou fazer educação, vou ser professor. E daí eu voltei. Ele tive até impulso, assim, sabe, de estudar e passar na faculdade, assim, ser Que professor. lindo, Gordinho. E hoje em dia você tá aqui tirando ponto da gente em pontuação na prova, né? Você viu essa história linda? Era tão legal a história, né? Tava lindo! Mas eu creio ainda que tô mudando o mundo, gente. Mas você tá impactando muito as nossas terapias. Exatamente. Mas então, já emendando, né? Você tá falando de viagem, já percebeu que você é uma pessoa que viaja muito, né? Você pode contar um pouquinho das suas viagens pra gente? Tipo, uma que mais marcou? Parece que eu vi, né? Nossa, super Gordinho, você é né? viajado, Você para. é Então, olha só, essa pra mim, a mais importante de todas foi pra África, pra Moçambique, né? Sim. Foi um divisor de vida, de experiência. Eu na minha opção, assim, na minha grande... quando conversando com adolescentes, falando sobre projeto de vida, eu acho que todo mundo tinha que ir pra África. De verdade. A gente volta retardado mental, assim, sabe? Muito. É um choque de cultura violentíssimo. Assim. A gente aprende o valor das coisas, o valor de ter água, o valor de você ter família, sabe?
essa construção de vencer na vida e ter dinheiro, esquece, entendeu? Você muda, volta completamente transformado, assim, sabe? Então, para mim, foi o mais impactante. Foi esse tempo que eu passei na África. Agora, a viagem que me marcou espiritualmente, né, falando como ser humano, dotado de fé, porque eu tenho muita fé, foi a viagem para Israel. Então, para mim, né, tem um quê, né, porque é onde eu acredito o berço do nascimento, tanto da divindade que eu vejo no Cristo e também do povo escolhido pelo Eterno. Então, assim, ir naquele lugar e ver tudo aquilo, né, foi sensacional. Foi um negócio que tira a gente do prumo, assim, sabe? E para mim foi muito impactante você ver o quanto um lugar que hoje, né, tem todos os seus questionamentos geopolíticos, mas que eu pude encostar nos lugares, vivenciar as experiências, saber que, tipo assim, sabe, ali as histórias que eu passei a minha infância inteira aprendendo e eu vendo aquilo, foi de mudar a minha linha de pensamento total, assim, sabe? Então para mim foi muito legal, assim, muito bacana você fazer esse choque de cultura, assim. Então foi bem bacana. Primeiro lugar, com certeza, Moçambique, sem sombra de dúvidas, porque para mim foi essa questão de mudar meu pensamento em tudo, e depois para Israel, que foi bem legal, assim, bem bacana. Nossa, Quando você foi pra Israel? eu fui para Israel em 2018. 2018? Eu tava dando aula para vocês já. Tem um top 3, gordinho? Um terceiro lugar, assim, das suas viagens, você acha? Terceiro lugar ali foi pra Argentina, porque foi quando eu casei, né? Minha esposa, beijo, Não, eu falo pra contar uma coisa pra vocês que eu acho, nossa, muito doido. Porque assim, a gente tava lá em Buenos Aires e eu sou muito empolgado com tudo, né? Eu tava vendo, e assim, na cabeça a gente vê, a gente pensa que a gente é um povo muito sensual, né? O gordinho, ai. Brasileira, sensual. Gente, um tanto Você foi argentino, dançar. Meu Deus do céu. E daí eu tava lá, né? Imagina, casado com a minha esposa, aquele Você ambiente foi dançar. maravilhoso. Fala que você foi A gente foi dançar. numa casa de tango. Nossa senhora. E assim, a gente tava lá naquela casa de tango, eu já tava assim um pouco feliz, por causa que nós estávamos comendo uma comida muito boa, bebendo bebidas muito legais, assim, né, muito divertidas. E eu já comecei a ficar tão empolgado, assim, e daí eu já comecei a falar espanhol, já, né? Eu já lá, hablas espanhol, vou entender, já tava me empolgando. E de repente eles começaram a cantar Não Chores Por Mim Argentina no final do espetáculo. E caiu aquela bandeira azul celeste junto com branco. Gente, quando eu vi, eu já tava com a mão no peito, cantando Não Chores Por Mim Argentina, chorando com todo mundo. Porque os argentinos ficaram, porque eles são muito patriotas, eles ficaram de pé. Não chores por mim. Eu levantei, a Milka ficava me puxando, falava assim, sinta. E eu já tava feliz da vida. E eu, não chores por mim, Argentina. Pegava no pano, passava no rosto já. Eu era um irmão já, né? Já tava saindo de uma torcendo pro São Lourenço já. São Lourenço, o melhor do mundo. Como é que fala? Eu cheguei no hotel falando em espanhol com o recepcionista. Buenas noches. Ele me olhava e falava assim, o que passa? Eu falava assim, estou muito bueno, hermano, dá-me abraço. Ele falava assim, o que está acontecendo? Eu falava assim, eu sou apaixonado pela Argentina. Super empolgado. Já saiu com as bananinhas argentinas e tudo. Super empolgado, super empolgado. Quando você falou da música do Não Chores Por Mim, eu achei que tava começando a cantar do Brasil. Não Chores Por Mim. Não Chores Por Mim Argentina, cantado maravilhosamente. Não toca nada de com brasileiro. Quando ele falou, Só toca brasileiro para turista, porque É. argentino gosta muito das coisas deles. Eu acho isso legal, até certo ponto, mas eu acho bem legal essa questão de você defender a sua cultura. Tipo assim, turismo, né? É mó legal. Você vai ver com a pessoa. Vamos tirar dinheiro deles, mas a gente se ama. Que dinheiro. E, Tadinhos. Gordinho, foi extremamente bom Legal. ter você aqui como convidado, você compartilhando essas histórias, mas enfim, já chegamos aqui ao fim do nosso episódio. Obrigada pela sua presença, né? Valeu. Obrigada. Obrigada, gordinho. Pessoal que tá assistindo, muito obrigada por ter assistido até o final. E um beijo, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau.